Nós sabemos que Saul, ele foi escolhido pelo próprio Criador. Ali, quando o povo de Israel, ele era liderado pelo próprio Criador. O Criador é que comandava aquele povo. Só que eles não reconheciam o Criador. Eles eram muito desobedientes. E assim como as outras nações tinham um rei, eles também queriam um rei. Só que Saul, irmãos, ele foi desobediente. Ele começou bem, só que ali depois ele deixou a desobediência entrar no coração dele. E ali, quando o Criador dá uma ordem a Saul para ele fazer de um jeito, ele vai e faz totalmente ao contrário daquilo que o Eterno tinha falado a ele. Ele desobedece. E o pior de tudo, irmãos, que mesmo desobedecendo, mesmo recebendo a repreensão que Samuel deu a ele, Samuel como profeta e sacerdote e como juiz, ele não quis ouvir. Ele não se arrependeu das suas maldades, da sua desobediência, e ele continuou a praticar e não reconheceu o erro dele. Então o Criador rejeitou Saul depois como rei, pela desobediência dele. Em vez dele recorrer ao Criador, que era o próprio rei deles, que zelava por eles, que guardavam eles, Saul foi recorrer a médiuns, à procura de orientação para ele. E ali Saul teve um final trágico, irmãos. Saul teve um final de humilhação. A gente vê a diferença, irmãos, entre Davi e Saul. O pecado de Davi foi maior do que o de Saul. Se a gente for olhar na palavra, Davi, ele matou, ele adulterou. E Saul, ele apenas desobedeceu. Que Davi, irmãos, ele tinha um coração aquebrantado. Davi, ele tinha um coração inclinado ao Criador. Davi, ele se entregava ao Criador. Davi, irmãos, ali quando ele leva a arca da aliança de volta para Jerusalém, a gente vê na palavra a alegria de Davi. A arca da aliança representava a presença do Criador. Então ali Davi se alegrava na presença dele. Davi não estava sem importância se ele era rei, se Mical, se as pessoas estavam olhando para ele, criticando ele. Ele só queria dançar, se alegrar na presença do Criador. Porque, irmãos, Davi amava o Criador. Davi amava e Davi reconhecia o erro dele. Então, há uma diferença quando você é quebrantado, quando você reconhece o seu erro. E você resolve voltar à presença do Criador. Por isso que Davi foi segundo o coração do Criador. Mesmo Davi tendo pecado mais que Saul. Só que para vocês verem que a colheita, ela é livre. A colheita, irmãos, ela é verdadeira. Davi não deixou de colher aquilo que ele plantou. Até a morte de Davi ele colheu. Ele teve uma colheita na casa dele, na família, com os filhos. Davi colheu, Davi sofreu. Só que Davi foi perdoado, Davi era amado.